Muito bom dia a todos. Muito obrigado pela vossa presença neste seminário, que é inovador, pelo menos aqui no Conselho Distrital de Lisboa. Muitas vezes nós andamos preocupados com os temas do arrendamento, do processo civil, do processo penal, do direito do trabalho. Todos eles são temas importantes, mas é importante também que tenhamos noção de que existem algumas outras matérias de natureza essencialmente procedimental que podem ser muito importantes num determinado dossiê, num determinado caso que tenhamos de tratar. É o caso do nosso seminário de hoje sobre procedimentos a adotar em exames periciais de documentos a escrita manual e que terá como coordenador e moderador o Sr. Professor Dr. Machado Cruz, professor catedrático emérito da Faculdade de Ciências do Porto, e como oradora a doutora Maria João Branco, técnica superior especializada também na Faculdade de Ciências do Porto. Passo de imediato a palavra ao Sr. Professor Doutor. Da Ordem dos Advogados, pelas facilidades que nos dá de apresentar aqui o nosso laboratório, que é um tanto desconhecido, embora trabalhe na especialidade há quase 25 anos. Bom, eu queria dizer em pouquíssimas palavras o que é o nosso laboratório e qual é o objetivo deste seminário. Bom, eu diria que o nosso laboratório pretende fazer, e tem feito, o exame pericial sobre a veracidade de documentos apresentados em processo civil. Apenas em processo civil, quero sublinhar, porque nós temos um acordo de cavalheiros, não inscrito, mas um acordo de cavalheiros com os laboratórios da Polícia Judiciária, pelo qual nós não interviremos em processos de crime, a não ser que estejam já em fase de instrução, mas não interviremos apenas nesses casos, embora em tempo tenhamos feito algumas intervenções a pedido dos magistrados. Há anos nós suspendemos o processo civil no nosso laboratório a pedido exatamente de vários magistrados que tinham processos de crime em atraso, creio por todo o país, já lá há umas tantos anos, mas já nem me lembro bem, espécies por todo o país que estavam em risco de prescrição. Nessa altura, nós fechamos o laboratório para o processo civil e dedicamos aos pedidos dos magistrados em processo de crime. Finda essa fase, pois nós voltamos ao processo civil. E hoje trabalhamos apenas no processo civil, a não ser muito raramente em algum processo de crime que esteja em fase de instrução. O objetivo deste seminário é precisamente que a celeridade, é claro que a nossa preocupação, nós queremos que a qualidade dos nossos exames, enfim, não me compete a mim fazer o elogio deles, mas eu creio que está alcançada e muito respeitada, sabemos, pelos diferentes magistrados com quem temos trabalhado. Verão neste mapa que nos traduz o número de pedidos que recebemos em cada distrito do país, não distritos judiciais, distritos da administração civil, em que nos dá uma ideia da dispersão dos pedidos que recebemos vindos de todo o país e até das ilhas adjacentes. É claro, sobressaem aqui, naturalmente, o Porto e Lisboa, de onde mais aparecem processos. Dizia eu, a nossa preocupação e um dos objetivos, ou o principal objetivo até deste seminário, é ver se nós conseguimos responder rapidamente aos pedidos de exame que nos chegam. Bom, nesse sentido, nós pensamos, e creio que pensamos bem, que se nós conseguirmos que os processos cheguem ou entrem no laboratório bem instruídos, completamente instruídos, esse processo
entra imediatamente em fila de espera e será resolvido muito mais cedo. Senão, desencadeia-se aí aquilo que eu chamo a guerra dos papéis, que é nós começamos a dialogar com o Tribunal, a dizer que o processo não tem elementos suficientes, tem que ter elementos de comparação de documentos que estejam admitidos como verdadeiros pelas próprias partes, e começamos ali num diálogo de papéis que nunca mais acaba e às vezes atrasa uns meses. O processo está lá, teoricamente, para as partes convencidas de que o exame está em curso ou pode entrar em curso, e não está nada, portanto, estamos aqui nessa guerra. É essa guerra que nós queremos evitar. E no outro dia dizíamos, uma das nossas colaboradoras, aqui está a doutora Maria João Branco, que é a nossa técnica superior, mas diziam, nós temos alguns apoios da Fundação para a Ciência e Tecnologia, e dizia-me um dos colegas que estão a fazer exames, pegava-me num processo e dizia-me assim: se todos entrassem aqui como este, isto é que andava. Era um processo que estava completamente preparado para no dia seguinte poder entrar em estudo, se tivéssemos um bom efeito destes seminários que estamos a fazer para advogados, para juízes, fizemos também até para funcionários. Queremos que, se todos colaborarmos, nós conseguiremos muito melhor. Então, a doutora Maria João Branco irá-nos a dar alguns aspectos do pormenor da instrução destes processos, e depois, claro está, teríamos uma fase de diálogo, e eu próprio me reservava também, como ela, para responder a algumas perguntas que queiram ter favor de fazer. Muito obrigado, Sr. Professor. Espero que seja útil para perceberem melhor os procedimentos a adotar nos pedidos de perícia e também os termos técnicos que nós utilizamos e que muitas vezes não são compreendidos, para uma melhor compreensão do relatório pericial que sai do nosso laboratório. O Laboratório de Exames de Documentos encontra-se integrado no Departamento de Biologia desde 1986 e tem como principal missão a elaboração de relatórios periciais, tanto no âmbito da escrita manual como no âmbito dos documentos, com todo o rigor, isenção e sempre uma forte aposta na qualidade. Todos os nossos relatórios são colegiais, implicam a intervenção de 2 técnicos, de forma a garantir essa mesma qualidade e rigor. Ao longo dos últimos anos, devido a vários fatores, entre eles o aumento do número de pedidos de perícias e o reduzido número de técnicos superiores que existia no laboratório, levou a um acumular de trabalho e um aumento do tempo de espera de envio do relatório pericial. No entanto, a forte aposta que temos tido na formação de peritos, em que 10 dos elementos que constituem a equipa, 7 são os peritos que realizam as perícias, permitiu-nos diminuir o tempo de envio do relatório pericial, que neste momento, depois de o mesmo estar completo, isto é, de termos todos os elementos que permitem fazer a realização do exame pericial, é de 6 a 8 meses, e contamos que ao longo deste ano este número ainda possa baixar mais. O objetivo, então, destes seminários, como o Sr. Professor já referiu, é também transmitir-vos um bocado o conhecimento dos princípios básicos inerentes a este tipo de exames, permitir, então, uma correta instrução dos pedidos de perícia, que permitirá uma diminuição do prazo do envio do relatório pericial, uma diminuição da correspondência entre o Tribunal e o laboratório, e poupa-se tempo, poupa-se dinheiro em correios, basicamente só traz vantagens. Além disso, a qualidade das conclusões periciais está dependente da correta instrução dos processos, da correta definição do problema que nos é pedido, do correto envio do documento contestado, entre outros aspectos.
Assim, vou iniciar com uma breve introdução teórica, definindo o que é um documento, que no seu sentido lato e usado mais frequentemente é qualquer material que contém marcas que podem ser visíveis ou não e que constituem uma mensagem e podem ser usados como meio de prova. E depois, segundo, o Código Civil, que também conhecem, que é qualquer objeto elaborado pelo homem com o fim de reproduzir ou representar pessoa, coisa ou objeto. Em suma, os documentos são registros de ações passadas e intenções futuras que demonstram o nosso compromisso com a sociedade e a interação entre as pessoas. O exame pericial de documentos normalmente centra-se em documentos que estão em suporte de papel. No entanto, podem ser vários os suportes, onde se pode apor a escrita, como a madeira, as paredes, as pedras, sinais de trânsito, alumínio, pinturas, basicamente qualquer suporte onde seja possível escrever uma mensagem. Recebemos alguns processos neste âmbito. O último que foi particularmente mais interessante foi este botão de autorrádio em que escreveram esta mensagem tão simpática. Evidentemente o botão não passou no controle de qualidade da empresa e nós tivemos de descobrir quem é que tinha escrito esta mensagem. Infelizmente esta mensagem era simpática, mas na maior parte dos suportes que não papel que nos chegam, as mensagens não são tão educadas. O exame pericial de documentos pode-se fazer a 2 níveis. Ao nível da escrita, que tanto pode ser a escrita manual como aquela que é produzida pela máquina de escrever ou impressora. A máquina de escrever atualmente não é tão utilizada, mas ainda há alguns documentos, principalmente mais antigos, que nos chegam ao laboratório e que temos de fazer essa análise. E pode-se fazer ao nível dos materiais, que tanto pode ser a nível do papel ou a nível das tintas. O nosso laboratório utiliza sempre uma abordagem não destrutiva na análise destes 2 materiais. Portanto, a nível de papel, nós podemos ver se tem aquelas marcas de água que permitiam a sua datação, se tem fibrilas que imitam alguma fluorescência quando observadas com um determinado tipo de luz. E nas tintas, dentro das nossas possibilidades, podemos também fazer a distinção entre o tipo de tintas no mesmo documento. A comunicação é algo de inerente ao ser vivo, sendo totalmente necessária para a sobrevivência das espécies. Mesmo as plantas mais simples têm formas de comunicação, chegando a uma forma mais complexa no ser humano. No Neolítico, os homens primitivos já faziam representações simbólicas do seu pensamento nas paredes ao fazer as pinturas. Foi a primeira forma que se pode considerar de escrita, que depois foi evoluindo e simplificando até aos nossos tempos. Assim, a escrita é um processo universal de comunicação, porque pode ser compreendida por um grupo de pessoas e depois o fato de ser transportável e conservável permitiu que a nossa sociedade se desenvolvesse em todas as vertentes, porque permitiu a transmissão do conhecimento científico, por exemplo, a disseminação da religião, que foi em tempos tão importante. E nas trocas comerciais, basicamente é impensável um mundo sem a escrita e sem esta forma de comunicação. Do ponto de vista biológico, a escrita é uma competência perceptual, porque implica o reconhecimento das unidades que a compõem, através de mecanismos cerebrais mais complexos, como é, por exemplo, a memória. É uma competência neuromotora, porque é o cérebro que transmite a informação através dos nervos, que depois chegarão ao instrumento que escreve, aos músculos efetores, que no caso habitual são as mãos. E é uma competência que é adquirida por aprendizagem. E, normalmente, esta aprendizagem é feita a partir dos 5, 6 anos, porque é quando as crianças já adquirem mecanismos cerebrais mais complexos que permitem executar esta tarefa. A escrita é individual,
e característica de cada indivíduo e é, portanto, um importante elemento discriminatório. Por esse facto é que a assinatura é utilizada desde sempre nos atos de valor contratual. E, da mesma forma que não existem duas impressões digitais iguais, também não existem duas assinaturas iguais e, portanto, ser tão importante sobre o ponto de vista forense na identificação de uma pessoa. O processo de aprendizagem começa com o controle adequado do instrumento gráfico. A criança inicia a sua aprendizagem ao pegar numa caneta, ao pegar num lápis e conseguir escrever de uma forma firme e de uma forma que permita controlar o instrumento gráfico e desenhar linhas que tenham um movimento fluido e não aqueles desenhos que nós costumamos ver nas crianças inicialmente e que depois realmente evolui para a forma normal que cada pessoa pega na caneta, às vezes de maneira diferente, depois já é consoante a sua forma pessoal e que transmita a esse instrumento. Depois inicia-se pelo desenho das linhas quebradas e curvas, e este processo implica sempre bastante repetição para a criança ir dominando as formas, para depois fazer o desenho das letras, e das letras passar à conexão entre as letras, que podem ser de vários tipos, em grinalda, em platô, angulosas, dependendo da ligação que existe entre uma letra e a outra. Depois das conexões e das letras estarem bem ensinadas e estruturadas, passa-se para a escrita das palavras. Para estes elementos fazerem sentido para quem vai ler, é preciso estar associado à dimensão, à proporcionalidade, ao espaçamento que são ao serem colocadas numa folha de papel para serem perceptíveis por quem vai ler. Apesar de, às vezes, muitos adultos não respeitarem muito bem estes aspectos e a escrita ser totalmente ilegível. A escrita começa por ser um processo consciente, onde a pessoa está mais preocupada, neste caso a criança está mais preocupada no controle do instrumento gráfico e não tanto naquilo que está a escrever, para se transformar num processo automático, em que a preocupação com o instrumento gráfico desaparece e temos apenas a preocupação do conteúdo que estamos a escrever. Durante o processo de aprendizagens, são então enviadas mensagens dos músculos para o cérebro e do cérebro para os músculos, num processo de feedback, de modo a que as sequências, os timings, os movimentos e a pressão aplicada sejam ajustadas de forma a produzir uma escrita adequada. Vão sendo assim criados os programas motores. E o que são os programas motores? Segundo Schmidt, é uma estrutura de memória abstrata que contém códigos que são capazes de ser transformados em padrões de movimento. Os programas motores que estão envolvidos na produção da escrita estão então localizados no cérebro e por esse motivo é que o indivíduo graficamente maduro não necessita de estar a pensar como escreve, mas assim no conteúdo da sua escrita. E o fato destes padrões serem produzidos então por um determinado programa tem características invariantes, o que faz com que a escrita seja utilizada como elemento identificador. Cada povo codificou os sons da sua língua em alfabetos, sejam eles os alfabetos baseados em sistemas ideográficos, como é o caso dos chineses e japoneses, em que cada ideia ou palavra é representada por um símbolo, sejam os articulados, como é o nosso alfabeto latino, em que as palavras são juntas para a produção de fonemas. Ao longo do processo de aprendizagem, a escrita vai-se modificando num processo que é individual, que é chamada personalização da escrita, onde o indivíduo incorpora na sua escrita características únicas e pessoais que podem ser influenciadas
por exemplo, pela prática do ato de escrever ou pela observação da escrita de familiares, pela sociedade, por vários fatores. Aqui temos um exemplo de uma escrita de uma aluna de primeiro ano e a diferença que há para o quarto ano, numa diferença apenas de 3 anos. A escrita fica graficamente madura no final da adolescência. A escrita é a combinação, então, de 2 tipos de características. As características de classe, que são ensinadas na escola e que são comuns a um universo muito grande de pessoas, e as características individuais, que são aquelas que são adquiridas ao longo do processo de aprendizagem e que vai, então, conduzir à diferenciação e personalização das características de escrita específicas do indivíduo. Por exemplo, se analisarmos a nossa escrita, agora trouxe aqui um exemplo, vemos que há sempre uma combinação entre características de classe e características individuais. Depois, indivíduos graficamente mais maduros afastam-se mais das características de classe. Por exemplo, as últimas letras maiúsculas dos 2 sobrenomes são bastante personalizadas, enquanto que, por exemplo, o I é uma letra que quase toda a gente produz, que é aprendida na escola primária com aquele movimento. Como seria de prever, não é? No processo de identificação de escrita, as características de classe têm pouco valor comparativo, uma vez que são ensinadas a um universo muito grande de indivíduos. A base de identificação gráfica é a individualidade gráfica, que se baseia, então, nas características pessoais e individuais, que são essas que são importantes para a realização do exame comparativo. Como competência neuromotora, a escrita é independente do órgão escrevente. Como vimos há pouco, é o cérebro que emite as instruções para escrever. E, portanto, quando se verifica um caso de amputação ou paralisia em que as pessoas deixam de poder utilizar o seu órgão habitual para escrever e, no entanto, querem continuar a escrever, começam a utilizar ou a boca ou o pé para produzir essa escrita. O que se verificou é que, depois de um período de habituação ao órgão, ao instrumento, à caneta, da mesma forma que acontece nas crianças, não é? É preciso inicialmente dominar a caneta para fazer os traços de forma firme e automática. A escrita que é produzida é semelhante à que era produzida com o órgão escrevente habitual. E é dotada de variação. O facto da escrita ser uma atividade psicomotora complexa implica que ela varia. E então é chamada variação natural da escrita e que o perito tem de ter sempre em atenção as diferentes formas que as letras podem assumir na mesma pessoa. Daí nós não analisamos uma assinatura contestada apenas com um elemento de comparação. Temos de ter numerosas assinaturas daquela pessoa para perceber se a forma do P ou se a forma do S tem variação ou não. Há vários fatores que podem afetar a escrita, os naturais, como por exemplo o suporte de escrita, se é rugoso. Estes fatores afetam a escrita mais no seu aspecto pictórico, não tanto na gênese das letras. O tipo de instrumento gráfico também pode introduzir alguma variação e os fatores patológicos, isto é, as doenças que podem afetar a escrita, que normalmente são determinado tipo de doenças como o Alzheimer e Parkinson, que se vê uma teorização da própria escrita ao longo do avançar da doença. Para ser identificável, uma escrita deve ser personalizada, como já dissemos, ter a introdução de características únicas e pessoais, e deve ser legível. O facto de uma assinatura ser completamente ilegível, como por exemplo é esta rúbrica, dificulta mais o processo de identificação porque não tem as letras nem as conexões que
estão inerentes ao exame comparativo. Muitas vezes as pessoas pensam que ao utilizarem assinaturas ilegíveis e rúbricas deste género estão a impedir o processo de falsificação, porque acham que é muito mais difícil falsificar, mas o que acontece é que para nós, como peritos, este tipo de assinaturas é muito difícil provar se é ou não da pessoa, porque não tem os elementos gráficos que são importantes para a caracterização da própria escrita. E deve ser então conhecida a natureza e a extensão da variação natural, como já foi explicado há pouco, para que o perito, tendo um elevado número de elementos de comparação, possa perceber se a diferença que ocorre na escrita é resultado da variação natural da pessoa ou se é resultado da introdução da escrita do falsificador. Por exemplo, aqui podemos ver a variação natural desta assinatura, as diferenças que há, por exemplo, em relação ao F no segundo sobrenome e que é importante que o perito tenha acesso a este tipo de variação. A identificação gráfica obedece aos seguintes princípios. Não há duas pessoas que escrevam exatamente da mesma maneira, da mesma forma que nenhuma pessoa escreve da mesma maneira duas vezes. Se houver duas assinaturas que sejam exatamente iguais, uma delas é falsa ou as duas são falsas. A importância de uma característica como evidência da identidade advém dessa característica ser rara ou não, da velocidade com que ela é executada e da semelhança ou diferença que ela apresenta relativamente à mesma característica na escrita de comparação. É praticamente impossível identificar o autor de uma escrita imitada porque o autor não introduz os seus hábitos gráficos no processo de imitação porque está preocupado em copiar a assinatura que pretende falsificar. O outro princípio é que ninguém é capaz de imitar todas as características de escrita e escrever com a mesma velocidade e perícia do autor da própria escrita, uma vez que o falsificador teria de perceber qual é o programa motor subjacente àquela escrita e que é feito a nível cerebral. A identificação de escrita faz-se por exame comparativo entre a assinatura ou a escrita contestada e os abundantes elementos genuínos que nos são enviados. O método comparativo segue a metodologia científica e então inicia-se por uma identificação do problema. Quem escreveu o documento C, por exemplo, são colhidas as evidências que permitam a formulação da hipótese. Portanto, neste caso, vamos recolher abundantes elementos de comparação do possível autor a quem é atribuída o documento C e depois é formulada uma hipótese. O documento C foi escrito pela pessoa A. É testar essa hipótese através do exame comparativo entre os hábitos gráficos presentes na pessoa A e os hábitos gráficos presentes na escrita do documento C e, posteriormente, a hipótese é apoiada, rejeitada ou modificada consoante os resultados do exame comparativo. A pessoa A escreveu ou não o documento C. Além da metodologia científica, utiliza-se o raciocínio lógico. Se há um número de semelhanças significativas nos hábitos gráficos entre a escrita do autor A e a escrita C, se esse número é muito superior ao que seria de esperar ocorrer por mera coincidência entre duas escritas, e se não há diferenças que sejam inexplicáveis, não há outra explicação razoável para que as semelhanças são da mesma pessoa. Então deve-se concluir que o autor A escreveu o documento C. A conclusão nunca é expressa em percentagem. Esta abordagem foi há muito abandonada e hoje em dia qualquer perito nesta área utiliza uma escala graduada que vai do grau máximo de identidade, que é a probabilidade próxima da certeza científica de ser da pessoa, até ao inconclusivo e no seu sentido inverso, no sentido da exclusão gráfica, até à probabilidade próxima da certeza científica de não ser. A
A conclusão não pode ser expressa, como já disse, em termos matemáticos de probabilidade, porque a avaliação das características é qualitativa e não quantitativa. E cada grau reflete o grau de convicção do perito e também as limitações do próprio exame pericial, que às vezes advém do facto, de, como já mostrei há bocado, da assinatura ser ilegível e não conter elementos gráficos que permitam a sua identificação, ou porque a pessoa cuja escrita está em causa já faleceu e que não foi possível proceder a uma colheita de autógrafos e, portanto, temos um número mais reduzido de documentos de comparação. São vários os fatores que fazem com que se opte por um destes graus. Vou agora dar um exemplo de um relatório típico do LDEM, se calhar alguns já tiveram a oportunidade de entrar em contacto com ele. Faz-se a descrição dos elementos que hoje foram enviados, que são os contestados, e depois os números de comparação, os instrumentos que utilizamos para a análise destes exames e o tipo de método que utilizamos. Depois, os resultados obtidos objetivam-se no quadro número 1, que nós já vamos mostrar, e que resultam da análise dos resultados, onde se faz a descrição do exame comparativo, das semelhanças e diferenças encontradas, que irão permitir, depois da valorização dessas diferenças ou semelhanças, formular uma conclusão. Como já disse, não é em forma matemática, que está aqui a nossa escala, e depois há a ilustração do documento contestado e o quadro número 1, onde são identificadas as diferenças ou semelhanças encontradas entre a assinatura contestada e a assinatura genuína e que nos levou à conclusão do exame. De instrumentação que nós utilizamos no laboratório. Temos aqui este instrumento, que é o aparelho de detecção de marcas de escrita. Nós, quando nos chega um documento ao laboratório, apesar de muitas vezes já estar em causa a assinatura contestada, nós vemos o documento como um todo, porque o documento pode dar mais informações do que aquelas que as pessoas estão à procura. E uma da análise que nós fazemos é a observação se o documento tem marcas de escrita, isto é, marcas secundárias que foram produzidas porque alguém escreveu em cima do documento. Daí ser também tão importante que se tenha o cuidado de, quando manipulamos um documento que sabemos que vai para a análise, não escrever por cima dele para não serem reveladas essas marcas de escrita. Depois temos os microscópios estereoscópicos, que nos permitem observar em pormenor todas as características de escrita ou da escrita datilografada e impressa. A nova aquisição do laboratório é este microscópio de polarização, que permite ver a sequência de escrita. Este aparelho também é muito importante porque permite ver a diferenciação de tintas, a detecção de rasuras, se uma assinatura foi produzida por decalque, por papel químico, por exemplo, ou por sulcos. É um importante instrumento para este tipo de laboratórios. E depois temos o material fotográfico, que nos vai ajudar na ilustração para também perceber quais foram as características que nós achamos relevantes e que nos levaram àquela conclusão. Os problemas mais frequentes que são colocados no nosso laboratório são os exames de escrita manual, que
que tanto podem ser de veracidade ou de autoria de escrita, e depois um conjunto de problemas que podem ser feitos a nível de exame de documentos, como problemas de datação, e nestes problemas de datação nós não fazemos datação absoluta, não podemos dizer se aquele documento foi escrito naquela data, podemos ver se, por exemplo, a introdução daquela palavra naquele documento foi feita posteriormente ou anteriormente a outro texto. É sempre numa base de datação relativa, nunca absoluta. Sequência de escrita, ver então, como já dissemos, as alterações, obliterações, o tipo de tintas, de papel, entre outros. Nos exames de escrita manual de veracidade, que tanto podem ser em assinaturas ou texto, há comparação entre a escrita contestada e a escrita indubitável da pessoa com competência para a produzir. Então aqui temos a escrita de uma expressão de aval, que é contestada, e que vamos fazer a comparação com a escrita genuína da pessoa que foi atribuída para a produzir. E no mesmo caso das assinaturas contestadas. Os exames de autoria de escrita, que também podem ser sobre assinaturas ou texto, implica também a comparação da escrita genuína com a escrita de comparação dos possíveis autores. No caso da autoria de uma assinatura, este tipo de problema implica a resolução do problema anterior. Isto é, só depois de nós provarmos que a assinatura de Maria Teresa da Silva não foi produzida pela própria, é que poderemos passar para o problema da autoria de escrita, em que vamos ver se a autora Ana Sofia Santos produziu a escrita de Maria Teresa da Silva. Porque se nós provarmos que esta escrita é da própria, não faz sentido partir para um exame de autoria de escrita. A comparação faz não com a escrita da assinatura da Ana Sofia de Santos, porque não vamos ter elementos comuns para comparar entre esta escrita e a escrita da Maria Teresa de Silva, mas temos de pedir à autora para escrever o nome Maria Teresa da Silva, porque assim nós temos os elementos comuns para identificar. No entanto, estes problemas de autoria são de muito difícil resolução, porque, como eu já disse, o falsificador tenta imitar os hábitos gráficos e não introduz neles os seus próprios hábitos gráficos. O facto de serem difíceis não quer dizer que sejam impossíveis. Outro tipo de exames no âmbito da escrita manual é a identificação de duas escritas como sendo do mesmo punho. Isto é, quando não se sabe quem é o autor da escrita e se pretende saber, por exemplo, se esta escrita que está aposta no à ordem de é do mesmo punho dos outros elementos que preenchem o cheque. Este exame apresenta também limitações, porque, primeiro, a escrita é muito reduzida, muitas vezes não temos os elementos presentes, as letras, as conexões, numa escrita e na outra. A nível de comparação de números, não podemos comparar com escrita e, portanto, estes exames apresentam sempre muitas limitações. Outro tipo de comparação que seria impossível era perguntarem se esta assinatura foi feita pela pessoa que escreveu esta escrita, porque não podemos comparar elementos ilegíveis com elementos legíveis. No exame de documentos, são várias as questões que podem ser resolvidas. Como já vimos, neste tipo de casos, utilizamos sempre métodos não destrutivos. Há outro tipo de métodos, mas que nós não usamos, seja a cromatografia de camada fina, em que implica sempre a destruição parcial do documento. Para estes exames é necessário o envio dos originais, porque diferenciação de tintas, nós não podemos ver diferenciação de tintas numa fotocópia, é lógico. Portanto, podemos resolver vários casos, como a detecção de rasuras que podem ser mecânicas ou físicas, ver então as marcas descritas que estão latentes no documento, a leitura de escrita obliterada, determinar se uma assinatura foi feita por cópia a partir de outra, no caso de apresentar sobreponibilidade ou não.
O exame de tintas para ver se houve acréscimos, estes casos são particularmente interessantes e ocorrem, por exemplo, em cheques, em que o documento nos chega lá para ver se a assinatura que está aposta no cheque foi feita pela pessoa ou não, e muitas vezes a assinatura é da pessoa, mas o que se verifica é que houve uma alteração do numerário. Portanto, o subscritor daquele cheque subscreveu um valor que não era o que estava presente no cheque. E outros exemplos, por exemplo, aqui era um caso de paternidade e que introduziram numa das cartas de amor trocadas a palavra nosso filho para poderem mostrar que reconhecia o filho como sendo dele. E determinação então da sequência de escrita, e isto pode ser bastante importante porque às vezes as pessoas escrevem papéis em branco e não têm consciência que aquilo pode ser utilizado posteriormente contra eles. E com este microscópio de polarização que nós temos, em determinados casos, é possível determinar se a assinatura foi aposta em branco naquele documento e impressa posteriormente. E este microscópio é tão poderoso que, para além de haver a interseção entre a escrita e o tóner, não é? Pode procurar mesmo as partículas de tóner que são espalhadas ao longo do documento, mesmo que não haja o cruzamento entre a assinatura e a escrita aposta pelo tóner. O que também, às vezes, é muito importante, porque a assinatura é realmente da pessoa que está em causa, mas a pessoa não teve conhecimento da escrita que estava lá aposta e do que estaria a subscrever. E depois é também importante para os exemplos de detecção de falsificações, sejam elas deixando os vestígios de papel químico, os sulcos, também muitas vezes utilizados, ou fazer as linhas guias, em que se tem um aspecto visível desta forma, e depois com as máquinas se consegue perceber que há uma linha guia feita a lápis, que depois foi recoberta com tinta. Os procedimentos gerais, então, para os pedidos de perícia, de forma a que eles cheguem o mais completos possíveis e possam seguir o seu processo natural de uma forma mais célere. Quando de um pedido de perícia, é necessário uma definição clara do âmbito do exame, dos documentos de escrita em causa e dos documentos genuínos de comparação. Esta definição do âmbito do exame deve ser feita através do despacho que fixe o âmbito da perícia, da base instrutória ou dos quesitos. É importante aqui a formulação dos quesitos seja o mais clara possível, porque muitas vezes o despacho que fixa o âmbito da perícia baseia-se também no material quesitado. Este aspecto é de extrema importância porque só através da correta formulação do problema é que nós, como peritos, podemos dar a resposta satisfatória ao pedido de exame e muitas vezes acontece que, por isto não estar cumprido, temos de repetir a perícia ou porque nos enviaram o documento que não era o correto ou porque nós solicitamos várias vezes o original do documento e só depois da perícia sair com uma probabilidade não muito elevada ou inconclusivo pelo facto de ser uma fotocópia de má qualidade, voltamos a repetir a perícia porque depois aparece o documento original e podia-se evitar estes atrasos. Em relação aos documentos e da escrita em causa, também se deve definir muito bem qual é o documento contestado e o local onde está aposta a escrita que vai ser objeto de análise. Por exemplo, quando nos são enviadas livranças, muitas vezes aparece uma pessoa no local do subscritor e essa mesma pessoa no local de aval. E não especificam se estão as duas assinaturas em causa ou se apenas, e muitas vezes é o que é, apenas a de aval. Portanto, é importante ter em conta este tipo de aspectos. E, mais uma vez, aquilo que eu já referi, que o documento deve ser enviado em original, porque o facto de ser em fotocópia compromete o exame comparativo e, além disso, não é fácil provar que aquele documento pode ter sido produzido por montagem de outros
ou de algum método de falsificação que possa ter sido introduzido e que no processo de cópia não se possa verificar. Os documentos genuínos de comparação são todos aqueles em que a escrita de texto ou da assinatura é indubitável da pessoa cuja escrita está em causa e também devem ser enviados em original. Uma vez que a qualidade das conclusões periciais em exame de escrita está dependente da qualidade e da quantidade da escrita de comparação, há alguns aspectos que devemos ter em conta. A escrita de comparação deve ser contemporânea, isto é, deve ser da mesma altura que está datado o documento contestado. Devemos observar escrita espontânea, isto é, escrita que é aposta sem ser para o efeito, como é na colheita de autógrafos, que pode estar nos bilhetes de identidade ou outros documentos que não os específicos da colheita de autógrafos. E a escrita de comparação tem de ser do mesmo tipo da questionada. Como eu já disse, não vou comparar uma assinatura que é completa com uma rúbrica elegível. Nem vou comparar algarismos com letras. A colheita de autógrafos deve, dentro dos possíveis, simular as condições em que foi produzida a escrita contestada, aquelas que nós podemos controlar. Por exemplo, usar o mesmo tipo, facsímiles do mesmo tipo do documento contestado, escrever a assinatura no mesmo local onde está a assinatura contestada e o instrumento gráfico também deve ser do mesmo tipo. Outro aspecto importante, que muitas vezes inviabiliza o exame pericial ou o limita, é o facto de como é feita a manipulação do documento contestado quando se fura no local onde está a escrita contestada e depois nós não temos acesso aos furinhos onde ficaram as letras para poder perceber se o S era feito de uma maneira ou de outra. Os agrafos também são muito prejudiciais. A utilização de fotocópia em cima, de fita cola em cima da assinatura também não é conveniente. Devemos tratar com o máximo cuidado o documento contestado e tentar não introduzir nenhum elemento nosso no processo de manipulação. Então, resumidamente, quando for solicitado um exame ao LDEM, deve-se ter a atenção de enviar os documentos contestados em original e não em fotocópia, enviar os documentos de comparação em original e também sem ser em fotocópia, pelas razões já apontadas, porque o fato de estarem em original permite ver as características e em fotocópia muitas das características que são importantes são apagadas no processo de cópia. E nos documentos de comparação deve haver o cuidado de enviar documentos que sejam espontâneos, contemporâneos da pessoa, do documento contestado e a colheita de autógrafos feita segundo aquelas regras que eu já indiquei. E definir claramente o âmbito do exame pericial, seja através da identificação clara dos documentos da escrita em causa e do local onde está a escrita em causa, e também a identificação clara de quais são os elementos de comparação, do envio dos quesitos e da base instrutória, que defina o âmbito do exame. Os quesitos devem então ser o mais claros e objetivos possíveis e centrarem-se às duas questões fundamentais da autoria e da veracidade de escrita. Assim, um exemplo de um quesito o mais simples e objetivo possível, no caso da veracidade de escrita, é do punho de Maria Teresa da Silva a assinatura aposta no documento A e no local X, por exemplo. E no caso de autoria, que tem de estar sempre acompanhado pelo quesito da veracidade, é do punho de Ana Sofia Santos a assinatura de Maria Teresa da Silva aposta no documento A e no local B. Ter sempre estes elementos em consideração. O que não é relevante, os quesitos que nos são colocados que não têm qualquer relevância. Quando nos perguntam, comparando a assinatura de Maria Teresa da Silva com a do seu BI, encontram-se semelhanças e diferenças e quais? Como eu já expliquei anteriormente, os exames comparativos não se fazem apenas com um documento genuíno de comparação. Usamos sempre o conjunto de documentos genuínos de comparação, nas quais se incluem
os elementos de identificação, como o bilhete de identidade ou o cartão de cidadão. Depois, quando nos perguntam este tipo de quesitos, se a assinatura aposta no bilhete de identidade do réu, como sendo a dita do réu, pode ser ou não considerada e havida como sendo do dito réu e por ele aposta no referido documento, também não faz muito sentido, porque o documento de identificação é apresentado como um documento genuíno de comparação e, a não ser que tenham realmente dúvidas que aquela assinatura foi falsificada, a assinatura do bilhete de identidade foi falsificada, isso já é crime e não, porque é um documento de identificação, não vamos proceder ao exame comparativo do bilhete de identidade com as restantes genuínas, porque esse tipo de abordagem é feito quando do exame pericial, onde nós observamos o conjunto de documentos genuínos enviados e se houver algum que apresenta alguma diferença que consideramos que não devemos incluir como documento genuíno, isso é referido no relatório pericial. E depois, qual o grau de probabilidade ou improbabilidade de certeza da resposta dada ao quesito anterior? Como já referimos, não utilizamos percentagens numéricas neste tipo de exames. Outra questão que nos costuma chegar frequentemente é se a letra e a assinatura na letra de câmbio são do punho de Maria Teresa da Silva. Ao utilizarem a palavra a letra e a assinatura em, por exemplo, documentos onde esteja a assinatura e a expressão de aval por cima, ficamos muitas vezes com a dúvida se realmente só pretendem que a assinatura seja analisada ou se, para além da assinatura, também pretendem que seja os restantes elementos, isto é, a expressão de aval, também seja observada por nós. E, portanto, se pretendem que seja só a assinatura, era melhor eliminarem a palavra letra. Se pretendem que sejam os dois elementos a ser observados, então formulavam um quesito semelhante ao quesito para a assinatura, mas introduzindo a palavra da expressão ou o preenchimento do cheque. Este é outro tipo de caso, não é? Em caso afirmativo, qual a percentagem de probabilidade? Como já dissemos, não é possível converter as nossas conclusões em probabilidades numéricas. Aqui está a tabela informativa de preços para pedidos de exames. Este laboratório está aberto tanto a privados como a solicitações via tribunal e qualquer dúvida ou esclarecimento que queiram ou que necessitem posteriormente, podem nos contactar. Fica aberta então a mesa para perguntas e respostas. Obrigada. Para vermos que hoje a questão mais discutida em Espanha é se uma célebre lista de alegados financiamentos ao Partido Popular, que beneficiaria o Presidente do Governo Rajoy, se aquela lista é verdadeira ou não e se as assinaturas que lá estão, que são todas elas manuscritas, se são verdadeiras ou não. E, portanto, realmente isto às vezes acaba por ter uma importância muito grande. E escusado será dizer que ali o tema é político, mas mais tarde ou mais cedo será também jurídico, porque acabará inevitavelmente a ser discutido nos tribunais. Eu, aliás, fiquei mais descansado quando percebi que não há ninguém que escreva da mesma maneira duas vezes. Eu, pelo menos, desde que estou aqui no Conselho Distrital de Lisboa, tenho que fazer umas dezenas de assinaturas por dia e eu acho que cada uma delas é diferente da outra que fiz 2 segundos antes, para dizer a verdade. E, portanto, já estou um bocadinho mais descansado relativamente a esta matéria. Eu fiquei só aqui com uma dúvida, antes de passar agora aqui a palavra ao auditório, relativamente ao tema da datação dos documentos. A Sra. Doutora disse que só é possível fazer uma datação relativa e não propriamente absoluta. Designadamente, se num documento tivermos uma parte, digamos, descrita, seguida e depois uma datação, é possível dizer se sim ou não aquilo foi feito no mesmo momento, pela mesma pessoa. Agora, num documento relativamente antigo, em que tem uma parte dispositiva e tem uma parte com uma assinatura e uma datação, é possível dizer, por exemplo, se aquele documento, todo, no seu conjunto, foi feito nos anos 70, 80 ou agora mais recentemente. E aí seria uma datação absoluta, porque não haveria dúvidas entre o que estava escrito, a parte dispositiva propriamente dita, e a assinatura e a datação, mas saber se aquele documento, no seu conjunto, é realmente suscetível de ter sido assinado, feito, produzido, assinado, nos anos 70 ou 80 ou agora. Com as técnicas que nós temos
não é possível proceder a essa datação absoluta. E da bibliografia que eu tenho consultado é extremamente complicado porque a tinta é composta por vários elementos voláteis que se vão perdendo ao longo dos anos. E que se, por exemplo, um documento esteja guardado numa gavetinha durante muitos anos sem ver a luz do sol, vai ter um comportamento, a tinta vai ter um comportamento diferente se o documento for exposto ao sol. E, portanto, como são tantos os fatores que podem estar implicados na evolução da tinta, é muito difícil fazer esse tipo de datação absoluta. E nós não a fazemos de certeza absoluta. Obrigado. Eu passava então agora... Muitas vezes este problema da datação, digamos, é um dos problemas mais interessantes neste estudo de documentos, não é? E muitas vezes só se consegue chegar à resposta por via indireta. Não é? É sempre bom pôr o problema, porque às vezes pode existir no documento alguma coisa que a gente consiga chegar lá. Mas não sabe. Pois, às vezes acontece, quer dizer, isto só para dizer que vale a pena não deixar de pôr problema, porque às vezes pode acontecer, nestes exames de documentos aparecem sempre, há também um certo fator sorte, há um caso que nunca mais me esquece, todos os laboratórios têm casos, não é relativamente, mas só para ilustrar o fator sorte. Nós tivemos um caso em que numa universidade se discutia o problema de uma assinatura num boletim de voto, num assunto realmente muito importante, de concurso, até, e mandaram-nos o diretor da faculdade muito convencido que aquilo que era um problema muito simples, mandou 100 e tal boletins de voto. Vocês bem isso e tal. E eu assim, o que é que nos havia de acontecer? Que se nós não vamos dar soluções, temos de chamar aqui todo o conselho científico da faculdade em que isso se passava e tal. Eu procurei convencer o reitor de então dessa universidade, que mulher a desistir, porque isto vai ser uma coisa terrível aqui para o laboratório. Não, mas vocês que são muito bons, somos todos, mas não vamos aqui empatar o laboratório. Bom, mas ele insistiu muito e nós começámos a fazer o exame. Pois bem, o que é que isto pode, tal fator sorte? Havia uma pessoa que realmente tinha, no meio daquelas 100 e tal pessoas, tinha uma característica que realmente não se encontrava em mais nenhuma. E era uma coisa muito nítida, na verdade. E a pessoa que estava a fazer o exame, a apresentar aquilo, olha o que acontece. Isto é fatalmente esta pessoa, não é? É o fator sorte. E era mesmo, a pessoa, até nem o exame nem acabou, a pessoa foi dizer que realmente tinha sido um momento e tal, tinha feito aquela alteração do boletim de voto. Não é? De maneira que o fator sorte não deixa de estar presente em tudo, até nestes exames. Só te desculpe, só um comentário. Estas histórias também acabam sempre por ter a sua graça e servem até como exemplos ilustrativos para algum caso que um dia possamos ter, como é evidente. Temos aqui perguntas? Está disponível num site ou está... Sim. Nós, habitualmente, costumamos pedir aos nossos palestrantes que nos disponibilizem este tipo de informação, porque nós gostamos de pôr no site e até num site que vamos agora abrir novo, chamado Advogare. É uma questão que a sua doutora depois decidirá, ou até pode decidir já eventualmente, mas realmente estes conteúdos têm tanta importância para nós, que realmente era bom que ficassem disponíveis, depende obviamente da boa vontade dos autores e até da possibilidade de fazerem em função das vinculações que têm com as próprias instituições onde são originários, como é evidente. Eu não sei se... Pronto, vão pensar e eu farei toda a pressão possível para que fique de facto disponível. Nós temos aqui, só um comentário. É claro que está aqui o nome de uma comparação com o nome de uma pessoa. Claro que
isto não é uma pessoa qualquer, foi escolhido com um nome que não é fácil identificar esta pessoa, não é? Mas, enfim, nós tínhamos realmente de nos servir de um exemplo, mas perdemos um certo sigilo nisto, não é? Não, claro. Não é fácil identificar. Este nome Pode-se, porventura, tentar expurgar alguma parte que seja mais pessoal e identificável, mas acho que realmente isto tem uma importância tal para os advogados, não só para os que estiveram aqui, como todos os outros que não puderam ainda assistir e que não possam ver lá. Mas o nosso objetivo também é transmitir esta mensagem ao maior número de pessoas possível. Muito bem. Tomamos boa nota e vamos ver o que é que se poderá fazer. Só para terminar. E particularmente na parte final, que eram os procedimentos, o que não fazer, não é? E de que forma pôr a questão. Essa parte é realmente importante. Outra coisa que eu reparei, os custos da vossa perícia, eu só consegui ver o custo para uma assinatura, ou reconhecimento de uma assinatura de um documento, não é? Depois havia a veracidade de 2 assinaturas. E aqueles casos em que temos, por exemplo, 10, 15 assinaturas, 15 documentos, que conviria que fossem todos verificados, digamos, haverá assim uma tabela de preços para esse tipo de situações? Teríamos de fazer depois caso a caso. Muitas vezes perguntam-nos qual é o preço específico, precisamente porque são 20 documentos ou estão 30 assinaturas contestadas, e nós, dessa forma, podemos fazer o orçamento para as pessoas terem uma ideia de qual vai ser o valor do exame pericial. Muito obrigado. Se me permitisse, só um comentário só a esta resposta. Bom, estes valores são com certeza elevados, vocês estão a considerá-los elevados. Eu, entanto, queria dizer o seguinte, que os nossos exames são todos feitos por técnicos superiores e nós não podemos exigir, em média, mais que 2 exames por semana. São exames em que o técnico superior tem, por vezes, que os abandonar. Quer dizer, não são exames que a gente possa dizer, olha, faça-me este exame daqui até meados da semana. Não é? Nós não podemos dizer isso, porque realmente ele muitas vezes está cansado de fazer aquele exame, tem de passar para outro exame. Não é? E às vezes aparecem, se há problemas relativamente simples que o técnico resolve facilmente, mas que às vezes põe muitas dúvidas bem, tem que abandonar, tem que voltar a ele mais tarde para pegar nele outra vez. E nós realmente há algo que eu costumo lá dizer ao diretor da faculdade, realmente nós temos de conseguir manter a qualidade dos exames que temos vindo a fazer, não é? E isso realmente, enfim, nós custamos às vezes, sobretudo agora o IVA, aplicar o IVA sobre isso, mas não temos outra solução, temos mesmo que aplicar, não é? Se fizessem favor, não se importa que se identificassem as pessoas. Bom dia, meu nome é Rui Proença Fortuna, sou advogado estagiário. Uma dúvida que fiquei relativamente à identificação das assinaturas prende-se com o seguinte: apesar de uma assinatura ser feita pelo punho do autor e a letra também, é possível verificar se essa assinatura foi feita sobre coação psicológica ou física, porque em termos sensoriais, eu se estiver sob pressão, a minha assinatura vai demonstrar, apesar de não haver 2 iguais, conforme disse, vai demonstrar que pode haver ligeiras tremuras, eu posso tentar até indiciar, eventualmente, que estou debaixo dessa coação e fazer a demonstração que realmente, ao assinar um cheque, estava efetivamente a assiná-lo, mas não o queria assinar. Não sei se isso é possível detectar. Na comparação depois de 2 assinaturas, que lá está, fruto depois também da base instrutória, vir-se a demonstrar que o que estava ali em causa era que eu estava debaixo de coação, não é? Nós, a fazer a comparação, vamos fazer a comparação com escrita em que a pessoa não estava nessas condições. Portanto, vai ser um bocadinho... Posso pôr a pessoa nessas condições? Não, repare, a pergunta não é inocente todo. Eu vou explicar porquê. Porque hoje em dia, em termos médicos,
A senhora, por exemplo, se for fazer uma cintigrafia ao coração, sentada nesta mesma cadeira, consegue criar estados de alteração do próprio batimento cardíaco que lhe leva a situações de relaxamento extremo, a situações de stress altíssimo, e volta a regredir. E nem dá por isso, só a máquina. Por isso é que eu digo, é possível fazer depois também, em termos comparativos, uma assinatura debaixo de situação de stress para se fazer a análise? O stress que eu poderia introduzir a essa pessoa a quando da colheita de autógrafos nunca teria as mesmas características que o stress induzido na adequação. Portanto, é extremamente complicado. Às vezes vale a pena. Eu já tive um caso, não era que se assemelha um pouco a isso, era uma pessoa que tinha uma tradição de embriaguez e tal, e pôs-se um bocadinho de problemas dessa natureza. E a senhora juíza, em julgamento, fez-me esta pergunta. Assim, mas o senhor professor, se estivesse a resolver, para que lado é que se inclinava? E eu dei-lhe esta resposta que foi e que me faz lembrar, este caso fez-me lembrar. Eu disse ao Sr. Juiz, o Sr. quando é que terá de resolver, e terá seguramente mais elementos do que eu tenho. Eu no exame, o exame teve que se restringir àqueles elementos presentes. O magistrado tem mais elementos na apreciação final, que se hão de conjugar com o nosso relatório. Okay? Isto é, nós não estamos a substituir-nos ao magistrado, estamos a dar um elemento que o magistrado irá. Eu tenho a impressão que aquilo que o senhor apresentou se liga um pouco, é um bocadinho semelhante. Isto não é o mesmo caso, mas acaba por ser um pouco semelhante a apreciar depois, não é? Aliás, aproveitava para fazer uma pergunta que tem justamente a ver com isto. Além dos relatórios que têm natureza pericial, os próprios técnicos, e designadamente o Sr. Professor, estão disponíveis depois de irem a juízo para defenderem... Sim. Já agora também permito, às vezes há umas histórias, todos os laboratórios têm as suas histórias, não é? E quando eu pedi há mais de 20 anos a autorização ao Conselho Científico para fundar este laboratório, a discussão foi um bocado acesa no Conselho Científico. Havia colegas que diziam, bem, nós entendemos que não, a faculdade não se deve meter nisso e tal. Já houve um colega que em tempo se quis meter nisso e depois estava sempre em tribunal e deixou de dar aulas, e havia um colega que dizia, agora que nós vamos deixar de o ver. Você vai se meter nisso e vamos deixar de o ver. Bom, apesar de tudo, eu lá consegui uma votação favorável no Conselho e eu disse, bom, eu julgo que eu terei armas para lutar contra isso e vou lutar contra isso. E a minha arma era exatamente descrever no relatório com tal pormenor, mais até do que hoje se faz, com tal pormenor que realmente não me chama a tribunal. Eu espero que com essa arma eu conseguirei não ir muitas vezes. E realmente poucas vezes ia. Hoje já estamos talvez a ir mais. Porquê? Por causa da nova tecnologia. Pede-se com mais facilidade. Dá-me a impressão que se pede com mais facilidade o perito em tribunal, porque já se sabe que se há um julgamento em Fornos de Algodres, o perito está no Porto, mas faz-se na mesma. Mas estamos sempre disponíveis, e evidentemente. Maria Alexandra Pestana, gostava de fazer uma pergunta à Sra. Maria João Marques, que é a seguinte: no caso do relatório pericial, são apresentados todos os elementos que foram colhidos nesse exame, ou seja,
existe uma assinatura, há um requisito, e o que se pretende é a resposta a esse determinado requisito. Portanto, imaginemos que há um requisito que pergunta se determinada assinatura colocada num documento pode ser da autoria de A. Esse A efetuou várias assinaturas, portanto fez um auto quero dizer, não lembro. Exato, de autógrafos, e esses autógrafos constam como um elemento que foi enviado para exame. Além desses autógrafos, foram também fornecidos os autógrafos da pessoa que consta desse nome que está num determinado documento. O relatório apresenta, são 7 páginas, e 2 delas contém, aliás, uma delas contém um quadro onde está feita a comparação da letra que está contestada, da assinatura que contestava, com o autógrafo que foi feito, ou os autógrafos foram feitos pela pessoa que contestou essa assinatura, e não pelo A. Não é o autógrafo do A que está nesse quadro. De qualquer modo, mais tarde, aliás, nas conclusões desse relatório, diz que não é possível, que foi feita a comparação da letra de A, das assinaturas de A com B, portanto, as duas, e que não conseguem tirar a conclusão, e, portanto, é inconclusivo o relatório. A minha questão é esta: esse relatório devia ou não conter a comparação do A, dos autógrafos fornecidos por A, com essa dita assinatura que está feita e que é contestada? Pelo que eu percebi da sua questão, o que tinham era um problema de autoria de escrita de uma assinatura. Exato. E que no relatório pericial fez-se inicialmente o problema de veracidade, para saber se a assinatura que estava ali aposta foi feita pela pessoa a quem é atribuída, não é? O Sr. Manuel, e depois de provar se essa assinatura é de Manuel ou não, é que se partiria para o problema de autoria de escrita, onde foi indicado um presumível autor. No caso de nós não termos escrita do presumível autor do mesmo tipo que a contestada, isto é, se o senhor se chama Manuel Alves e a escrita que foi colhida é, por exemplo, a assinatura do autor que se chama José Diniz, não há elementos comuns para fazer essa comparação. Portanto, não, mas neste caso existe, porque esse A fez os autógrafos da sua própria assinatura e deu autógrafos com a assinatura, com o nome da pessoa que curiosamente, por exemplo, um J que o senhor faz e que fez inclusivamente num cheque, portanto, que não tem nada a ver com esse dito contrato, é exatamente igual àquele que aparece nessa dita assinatura contestada, que realmente é um J completamente diferente da assinatura da pessoa que contestou essa dita assinatura no contrato. Portanto, enquanto que o J é efetivamente um J que é pouco vulgar, mas que foi considerado e que não aparece qualquer comparação feita, em termos de relatório, não aparece a comparação feita com essa dita assinatura que é contestada. Eu não posso especificar o exemplo que está a fazer, mas normalmente no nosso laboratório fazemos o exame comparativo. Depois de provada que a assinatura não é da pessoa, procedemos, se as condições estiverem reunidas, para o exame comparativo de autoria de escrita. Agora, é muito complicado, como eu já expliquei, atribuir a autoria de uma assinatura que é imitada, porque no processo de imitação nós estamos a tentar imitar os hábitos gráficos de outra pessoa e, portanto, não imprimimos os nossos próprios hábitos gráficos. E é muito complicado atribuir a autoria de uma assinatura. Na escrita já é um bocadinho diferente, na escrita de texto ou na escrita de um texto que está anónimo.
A senhora referiu que há uma característica que pode, há qualquer coisa que pode sair de dentro, mesmo que seja falsificada, há qualquer coisa que vai... Sim, eu digo que, não é, própria que é daquela difícil, pessoa. mas não é Neste caso, por impossível. exemplo, o J de José é, de facto, uma característica que está no próprio, na assinatura, que não pode ser nunca daquela pessoa que quer fazer crer que é, porque o J é daquele J's antiga que vem muito abaixo, curva em baixo, alto para cima, e o outro é parece um T e depois assim com uma perninha. Portanto, é de facto uma situação que... E, curiosamente, tem exatamente essa característica numa assinatura que é feita pelo próprio, que é o próprio que reconhece que é feita por ele e que está num cheque assinado. E, portanto, é dirigido a uma empresa que também tem um José no nome e esse J é feito. É exatamente mas nós não igual. podemos fazer um exame comparativo com base numa característica apenas. Tem de haver um conjunto de características que estão presentes numa escrita e na outra. Portanto, se calhar foi por esse motivo que não conseguiram chegar ao autor. Porque não é, da mesma forma que não é suficiente uma assinatura de comparação, também não é pelo fato de existir uma letra apenas que é semelhante que permite essa identificação. Muito obrigada. Isto é uma ilustração da vantagem que existe no exame da abundância de elementos de comparação. Não é? Se a pessoa vai procurar elementos de comparação, se tiver muito material, pois naturalmente poderá com mais facilidade responder às dúvidas que a doutora Maria João pôs, que são, este é um problema muito complicado, mas os problemas complicados só se resolvem às vezes por persistência fazer persistência na aquisição do material de comparação. Pedia-lhe, por favor, se levava aí o microfone aqui à minha extrema esquerda para ouvir aqui uma pergunta do Filipe Anacoreta Correia, se faz favor. Bom dia, obrigado. São duas perguntas, na verdade. Uma é para confirmar a informação que referiu relativamente à datação, que ela é relativa em situações em que tínhamos uma série de várias assinaturas em que são alegadamente efetuadas em datas diferentes. É possível demonstrar que elas são, na verdade, da mesma data, ao contrário do que é referido? Era a primeira pergunta. E a segunda pergunta era para confirmar que, efetivamente, não é possível fazer os exames a partir de cópias, uma vez que hoje está bastante divulgada a cópia autenticada, até pelos advogados, e muitas vezes são juntos aos autos documentos que só temos acesso pela cópia, e, portanto, nem sequer podemos pedir a junção do original, porque ele pode existir ou não, não é? Temos um documento que realmente, do ponto de vista legal, vale como original, mas só o temos em cópia. E, portanto, este facto afasta a possibilidade de haver uma perícia ou não? Apesar de tudo, é possível, ainda que diminuindo de alguma forma o grau de probabilidade e da assertividade do relatório. Obrigado. Nós fazemos exames periciais em fotocópias. É possível fazer, só que fica comprometido o grau de conclusão a que poderemos chegar, porque muitas das características que nós conseguimos observar, e designadamente o desenho da gênese da letra, se a letra é feita da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, não é possível fazer esse tipo de observações numa fotocópia. E realmente os indícios de montagem e manipulação daquele documento podem não estar visíveis na fotocópia. Não é? Pode ter sido criado aquele documento, retirada a assinatura de um outro e ser colada. A informação que nós podemos dar é que a assinatura cuja cópia do original que deu origem àquela cópia é da pessoa ou não é da pessoa. Portanto, limita muito o exame comparativo e o resultado da perícia. E às vezes já tivemos casos em que fizemos o exame em fotocópia, pedimos várias vezes ao Tribunal que nos fosse disponibilizado o original, as partes não o apresentaram e depois, como se calhar a conclusão não era favorável
ou no sentido de ter um elevado grau de conclusão, passado um mês apareceu o original. Portanto, muitas vezes é uma questão das pessoas se organizarem e tentarem todas as formas para conseguir os originais. E já agora que fala nisso, ultimamente também nos tem chegado, nós muitas vezes pedimos as procurações dos clientes porque têm a assinatura e também nos chegam em fotocópia porque são enviadas agora por internet, não é? E não são entregues no tribunal, e realmente em casos desses seria adequado que a pessoa se dirigisse ao tribunal e entregasse a fotocópia em original para posterior envio ao nosso laboratório. Pronto, ter este tipo de cuidados. Em relação da datação, como eu já referi, é uma datação relativa que nós podemos fazer em relação, por exemplo, se o tipo de tinta utilizada numa esferográfica é a mesma que a tinta que é utilizada na esferográfica de um contrato, por exemplo, numa rúbrica. Nunca lhe posso dizer que aquela assinatura foi feita em 2003 ou em 2004. E depois depende sempre do tipo de documento e do tipo de informação que o documento nos pode transmitir. Eu peço desculpa, só para precisar, portanto, eu estava a falar de uma situação em que há livre datas, muitas vezes acontece as assinaturas serem recolhidas numa mesma data para várias atas, portanto, está a ver, apesar das atas serem referentes. Então são feitas por pessoas diferentes? Não, até podem ser as mesmas pessoas, mas assinam diferentes atas ou referentes a diferentes datas, mas na mesma altura. Suspeita-se. É possível determinar isso ou não? Que elas foram assinadas na mesma altura? Não. Podemos ver se a caneta é diferente, mas isso não é afirmativo de que o facto da caneta ser a mesma em todas as atas seja feita em alturas diferentes. Não é? Muito obrigado. Pois, nós sabemos que há orientações pela Europa fora de laboratórios que não trabalham sobre fotocópias e há outros que trabalham sobre fotocópias. Bom, nós trabalhamos sobre fotocópias, não rejeitamos um exame sobre fotocópias imediatamente. Agora, nós estamos bem conscientes de que o que nós devíamos era fazer um exame sobre originais, não é? Mas é que aquilo que em linguagem comum eu costumo dizer, nós fazemos o relatório e no fim não deixamos de nos voltar um bocadinho contra o nosso próprio relatório. Isto é, desvalorizar porque temos conclusões, porque temos consciência que devíamos fazer um fotocópio, que devíamos fazer um em original. Portanto, o valor de determinadas conclusões não ficou com aquela firmeza com que ficaria se fosse o original, não é? Não podemos, não ignoramos que há qualidades que se perderam, portanto, que não estão ali presentes e que nós gostaríamos até de pesquisar, mas que sabemos que não podemos pesquisar porque estão em fotocópia. Bom, mas pensamos que realmente vale a pena não rejeitar logo à entrada. E por outro lado, já tivemos casos em que a assinatura que estava em fotocópia conseguimos provar que foi obtida a partir do bilhete de identidade. E, portanto, há sempre formas apesar de haver as limitações, às vezes até pode haver uma forte probabilidade de que aquela assinatura seja feita por um processo de cópia ou de falsificação. E uma vez que nós vemos o documento como um todo e temos em consideração todos os aspectos, o resultado pode ser até bastante favorável. Daí também não descartarmos a execução de relatórios. Cada caso, no meio de todas as coisas aparecer sem solução e se encontrar, como há bocadinho disse, até a solução simples. Bom, mas isso só o caso é que nos poderá apresentar.
A doutora Maria João Branco disse no princípio da sua demonstração que, através de um escrito numa parede, através do exame, chegaria à conclusão de quem era o seu autor. Mais tarde, disse que não era possível fazer uma comparação entre escritas diferenciadas. E eu pergunto, quando uma assinatura suspeita se encontra traçada de uma forma e os autógrafos são realizados de outra forma, sendo ambas da mesma pessoa, qual a conclusão a que se chega? Eu não sei se percebi bem a sua questão, mas se a assinatura contestada está sob a forma de rúbrica elegível e se as assinaturas de comparação que nos são enviadas são todas assinaturas com os nomes bem desenhados e todas completas, este tipo de comparação não é possível. Teria de se fazer nova colheita de autógrafos ou teriam de se encontrar documentos da pessoa cuja escrita estava em causa, onde existissem rúbricas do mesmo tipo, que podem até nem existir. Mas comparar elementos distintos não é possível, da mesma forma que não é possível comparar algarismos com letras. Porque não podemos comparar a gênese e a forma do 1 com a gênese e a forma da letra A. Doutor, mas quando um determinado escrito está, por exemplo, em cursiva minúscula e os autógrafos em maiúscula, a conclusão é que se chega? Nós, normalmente, se nos acontece esse caso, se a colheita de autógrafos foi feita em minúscula e a escrita contestada está em maiúscula, nós pedimos para, se não tivermos nessa escrita elementos em maiúsculas suficientes, nós pedimos para repetir a colheita de autógrafos de forma a ser produzida na sua forma maiúscula. Da mesma forma que se é uma rúbrica e nos chegam assinaturas completas, nós pedimos a repetição da colheita de autógrafos. Também já nos aconteceu que pedimos a repetição da colheita de autógrafos e ela veio precisamente da mesma forma que a anterior. Não sabemos se porque a pessoa não se sabia assinar de outra forma e, portanto, nessa situação não é possível fazer um exame comparativo. Só se podem comparar coisas que são comparáveis, que se aplica nos exames de escrita como em todo o outro tipo de exames. Muito obrigado. O meu nome é Carlos Carneiro Gomes. Queria, antes de mais, agradecer esta oportunidade. De facto, para mim foi uma sessão extremamente enriquecedora. E a pergunta que eu queria colocar vem no seguimento, de alguma forma encadeada com a do anterior interveniente. Doutora, uma nota que eu tomei dizia, a dada altura, que a escrita identificável deve ser suscetível de análise, deve ser personalizável e elegível, e referiu, a propósito disto, a impossibilidade de se definir, muitas vezes, a autoria de aposições que têm caráter elegível, nomeadamente as rubricas. E o caso que eu tenho, que me caiu na mesa de trabalho esta semana, prende-se com isto. Num documento composto por várias páginas, laudas, temos apostas rubricas que se discute numa das páginas se aquela página é verdadeira, é genuína, foi feita pelas pessoas que neles se dizem intervenientes e na mesma ocasião. E a questão que eu queria colocar prende-se com isto, se é possível, por comparação com os mesmos caracteres elegíveis apostos nas outras páginas, concluir-se ou indiciar-se se naquela página a aposição é verdadeira ou se será objeto de uma falsificação ou de uma cópia. Depois, a segunda questão prende-se com um aspecto relacionado com este meu caso prático que eu queria colocar. Falámos muito aqui de assinaturas, mas creio que também o objeto da vossa intervenção vai dirigir à própria análise do documento produzido por meio mecânico, que
que ferramentas de trabalho é que nós nos podemos fazer valer no sentido de pedir a vossa análise quanto à verificação da genuinidade da produção, da reprodução mecânica do documento, enfim, da impressão, se a página deste documento foi feito pelo mesmo equipamento ou máquina que reproduziu o resto do documento. Eram estas minhas duas perguntas. Muito obrigado. Em relação às assinaturas, como eu referi, quanto menos elementos identificativos uma assinatura tiver, mais difícil será o exame comparativo. No entanto, não quer dizer que não seja possível fazer, desde que sejam colhidas assinaturas do mesmo tipo. Nesse tipo de caso, algo que poderíamos ver era se as tintas que são utilizadas na produção das assinaturas das outras páginas são as mesmas que as utilizadas para aquela página que estaria contestada. E depois podemos também ver se realmente há alguma diferença no tipo de impressão entre uma página e outra. Explicação, o recurso ao documento original, quer dizer, a validade de conclusões que pode ser obtida a partir de uma reprodução, uma fotocópia, é muito limitada. Nesse caso, só poderíamos avaliar se a rúbrica era da pessoa ou não. A análise das tintas não seria possível e mesmo o sistema de impressão também não, porque já tinha passado por outro sistema de cópia. Seria fundamental o envio do original. Bom dia, André Sequeira, advogado. Doutora, também na sequência das perguntas dos últimos intervenientes, desde logo um pequeno esclarecimento, segundo depreendi da sua resposta, a colheita de autógrafos não é feita no vosso laboratório? Ou seja, é feita presencialmente de um técnico, na presença de um técnico do vosso laboratório, ou é solicitado o seu envio por parte do Tribunal? Nós fazemos colheitas de autógrafos no nosso laboratório, mas preferimos que sejam feitas no Tribunal. Enviamos todas as instruções e, aliás, estamos a fazer ações de formação também para que os técnicos do Tribunal sigam os mesmos procedimentos que nós fazemos no laboratório. Mas já temos tanto trabalho acumulado que, se fôssemos a realizar todas as colheitas de autógrafos, ainda levaria a um maior acumular desse trabalho. E, além disso, as pessoas, como viram pelo mapa, estão distribuídos por todo o país e também seria um bocado complicado estarem a deslocarem-se todas para o nosso laboratório. Eu compreendo, doutor, mas os elementos que apontou como distintivo, segundo percebi, relativamente à escrita, à personalização da escrita, foi também a velocidade que é feito, e daí também a questão que se coloca é se, sendo a colheita feita, nesse caso, na presença de um funcionário judicial, sem nenhum desprimor, obviamente, para a competência e para as informações que são prestadas, se é feito algum mini relatório ou alguma informação ao vosso laboratório, da forma, nomeadamente, do tempo que a pessoa que foi feita a colheita do autógrafo demorou a fazer, porque, obviamente, se houver muito mais tempo, é possível, se calhar, ficar um pouco mais aproximada daquela assinatura que está a ser contestada. Nas vossas instruções há algum elemento relativamente a isso? Há algum pedido de informação quando é enviada? Ou pura e simplesmente é enviada a colheita de autógrafos tal como está? Nas instruções de colheita de autógrafos vai também uma ficha de identificação do autografado em que tem um campo observações para que o técnico possa escrever tudo aquilo que ele acha importante para que o perito possa ter esse conhecimento. Relativamente à velocidade de escrita, nós, como peritos, conseguimos ver se uma escrita é posta lentamente ou com... sem ser presencialmente. Só mais uma questão. Também, relativamente aos elementos e à importância dos elementos para a comparação e a verificação da autoria, referiu a importância dos documentos genuínos contemporâneos. Eu sei que provavelmente não vai conseguir dar uma resposta em absoluto, porque cada caso é um caso, mas não havendo qualquer documento genuíno, contemporâneo, e este também se prende um pouco também com as questões colocadas relativamente à datação dos documentos, é que se pode, penso eu, antecipando já outra questão
outra polémica ou outro litígio é se um documento que é fornecido como genuíno, contemporâneo da assinatura que está a ser constada, também ele, por sua vez, é contemporâneo ou não. Antecipando essa possível discussão, num caso em que não haja, ou porque não há consenso, ou porque simplesmente não existe esses documentos contemporâneos, se fica significativamente prejudicado ou não depois a análise da autoria, da assinatura, só com base na colheita de autógrafos atual. Não sei se pode responder isto de um modo geral ou teria de ser sempre caso a caso. Tem de ser sempre caso a caso. Preferencialmente é melhor ter elementos genuínos da data onde foi produzido o contestado e em quase todos os casos nós conseguimos obter esses elementos. Depois, nós como peritos também observamos para o conjunto de documentos contestados e verificamos se há uma coerência interna nesses documentos. Porque se houver algum que nos pareça suspeito, não vai ser usado para exame pericial. Já nos aconteceu encontrar assinaturas que eram falsificadas nos elementos genuínos de comparação. Portanto, nós também temos sempre isso em conta. O problema que o Sr. levantou da presença do técnico superior, pois eu diria em complemento do que a Sra. João disse, é claro que nós gostaríamos muito de que pudesse estar um técnico superior a assistir à colheita de autógrafos, mas nós tínhamos a consciência de que se enverdássemos por esse caminho, caíamos no defeito que a Sra. João acabou de dizer. Isso daí resultaria um atraso muito maior nas respostas. Bom, o que é que nós estamos a fazer a esse respeito? Eu queria dizer que, analogamente a este seminário, nós vamos fazer um seminário para magistrados e já fizemos no Porto um seminário para funcionários judiciais, procurando exatamente que os funcionários dos tribunais, ou pelo menos que em cada tribunal civil, haja um funcionário especialmente preparado para assistir à colheita de autógrafos, não é? E, portanto, por aí comatávamos algum do problema que o setor... É claro que gostaríamos muito, mas de que tivesse um técnico superior, mas isso resultaria num prejuízo muito grande para todos, não é? O nosso atraso, nós estamos a vencer, não sei se já aqui foi dito, nós hoje estaremos com 8 meses de demora nas respostas, nós gostaríamos de chegar aos 3 meses, é o que a Suíça, porque alguns a doutora Maria João esteve em vários laboratórios europeus, alguns dos que cristãos já têm estado noutros, porque também estão na sua formação. Bom, e em celeridade o que nós encontramos realmente muito bem e ficamos a pensar, um dia chegaremos aí, é o laboratório da Universidade de Zurique, que tem 3 meses de demora no fornecimento dos relatórios. Bom, nós estamos muito longe disso, tenho esperança que lá chegaremos. Pronto, Sr. Muito obrigado. Mais questões? Não há? Muito bem. Eu dou então por encerrada esta sessão. Aproveito, aliás, para vos dizer que o Conselho Distrital de Lisboa tem previstas um conjunto largo de novas iniciativas de formação, em particular no campo do processo civil, como sabem, a nossa Bíblia é o nosso livro de cabeceira diário. Como sabemos, está em adiantada fase de discussão na Assembleia da República esse importante diploma e o Conselho Distrital de Lisboa vai fazer um conjunto de alargado de iniciativas, quer só com advogados, quer com magistrados, quer no âmbito das relações excelentes que temos hoje em dia com o Centro de Estudos Judiciários e com as universidades, e até junto das delegações vamos fazer uma espécie de um roadshow, porque entendemos que, de facto, aí a necessidade de formação é absolutamente premente e fundamental. Vamos ter também algumas novas iniciativas no campo do direito à família, no campo do direito do trabalho, no campo das custas judiciais,
Também em termos de processo penal, através do Fórum dos Advogados Penalistas e, brevemente também, até março, abril, um seminário sobre direitos de autor e propriedade intelectual e também um outro sobre direito do consumo, em conjunto com professores da Universidade de Coimbra. Aproveito para dizer que todos os conteúdos, ou a generalidade larga dos conteúdos formativos do CDL estão no nosso site, muitas vezes em parceria com a Justiça TV, que vamos, aliás, aprofundar também, e convido-vos finalmente todos a juntarem-se aqui comigo ao lado, onde será servida uma brevíssima refeição. Muito obrigado.